Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O Brasil criou mais de 137 mil empregos formais em janeiro. Tá bom? É bom, né? 137 mil empregos formais. Os dados são do novo CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Claudimário Carvalho tem as informações. O Brasil começou 2025 com saldo positivo de mais de 137 mil empregos com carteira assinada. No primeiro mês do ano, 4 dos 5 principais setores da economia registraram alta no quantitativo de pessoas empregadas. A indústria criou 70 mil vagas, seguida pelos serviços com 45 mil e a construção civil com 38 mil vagas. O único setor com desempenho negativo foi o comércio, que fechou mais de 52 mil postos de trabalho. Entre as regiões, o Sul teve o maior crescimento, com quase 66 mil novos empregos, impulsionado pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Centro-Oeste gerou em torno de 44 mil vagas. Apenas o Nordeste registrou queda, com 2.600 postos a menos. A maior parte das vagas foi ocupada por mulheres, que preencheram quase 80% dos novos postos formais. O salário médio da admissão foi de R$ 2.265, um aumento em relação ao mês anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, e foram divulgados nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E olha essa informação complementar aqui, que legal, hein? No ano passado, quase 99% dos empregos registrados pelo CAGED foram ocupados pelo público do Cadastro Único. Isso equivale a mais de 1.600.000 empregos com carteira assinada. Esse cruzamento de dados foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Só os beneficiários do Bolsa Família ocuparam 1.278.000 postos de trabalho, 75% do total. Vamos ouvir o que disse o ministro do MDS, Wellington Dias, sobre esses números. Do saldo positivo de empregos, segundo o CAGED, de 2024, divulgados agora pelo Ministério do Trabalho, 98,8% das vagas ocupadas, os novos empregos, é o povo do Cadastro Único. Destes, 75% o povo do Bolsa Família. Isto significa que é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, ajudando as empresas a crescer, ajudando o Brasil a crescer. Olha, o governo federal está editando uma medida provisória para reduzir o tempo de espera para que o trabalhador que optou pelo saque aniversário do FGTS possa sacar o valor total disponível no Fundo de Garantia. O ministro do Trabalho e Emprego falou sobre as mudanças na coletiva de imprensa depois da divulgação do CAGED, e a gente separou essa explicação do ministro para você. Marinho já confirmou até o calendário de saques. Vamos ouvir. Dia 6 de março, na quinta-feira, pós-carnaval, será até R$ 3.000 liberado para todos que tenham. Todo mundo recebe, os que têm acima também, mas é até 3.000, né? Então, todo mundo que tem até 3.000 receberá integralmente no dia 6, quinta-feira. Os trabalhadores que não têm conta cadastrada na Caixa
Quem nasceu de janeiro a abril, dia 6 de março. Quem nasceu de maio a agosto, dia 7 de maio. E quem nasceu de setembro a dezembro, 10 de março. Mas somente quem não tem conta, ok? Quem tem conta será integralmente no dia 6. Outra coisa importante. Vamos imaginar o trabalhador entra no aplicativo agora e vê lá que ele tem um saldo no fundo de garantia. Ele tem lá os 20 mil. Mas ele tomou empréstimo, antecipou, 10 mil. Então ele vai receber 10 mil e não 20. Né? Porque os 10 que ele tomou continua lá para honrar as parcelas que ele negociou. Né? Nós estamos fazendo medida provisória para corrigir uma injustiça pela ausência de conhecimento. A partir de agora todo mundo tem conhecimento. Né? Então, se ele continua, a preferência dele, quero condenar o saque aniversário, vai condenar o saque aniversário, já vai continuar a correção quanto demissão. Olha, a história é a seguinte, a lei é de 2019, né, e entrou em vigor aí em 2020, o saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador realizar um saque de parte do saldo da sua conta anualmente, no mês do seu aniversário. A adesão a esse processo, a esse saque aniversário, era e é opcional. Quem não optar, continua pelo sistema padrão, que é o saque rescisão. O que é o saque rescisão? Você só pode mexer no FGTS, né, quando é demitido sem justa causa. E aí tem direito ao saque integral do FGTS, incluindo aí aquela multa rescisória, né, quando houver a multa. E aí essa é a modalidade padrão. Se você optou ou optar pelo saque aniversário, aí você recebe no mês do seu aniversário um percentual ali, né? Tem direito a sacar uma parte desse saldo do FGTS, o que para muita gente é importante, mas o que estava pegando é que aí o cara não podia sacar o rescisão, né? Tinha que dar um prazo aí tinha que ter um tempo aí de espera, né? Agora isso vai ser esclarecido e resolvido. Então, nesse sentido, os trabalhadores só poderão sacar o saldo remanescente do saque aniversário após 2 anos de demissão. A gente continua acompanhando isso aqui e a gente vai explicando, tá legal? Vamos lá, Giro de Notícias está no ar. Uma operação de combate à exploração e ao abuso sexual infantil na internet cumpre hoje mandados de busca e apreensão em 20 estados e também no Distrito Federal. Stefânia Lima tem os detalhes. Foi deflagrada nesta quarta-feira a Operação Faros, de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação conjunta coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou as polícias civis do Distrito Federal e de 20 estados de todas as regiões do país. Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão domiciliar em 49 municípios, incluindo Salvador, Brasília, Uberlândia, Belém, Rio de Janeiro, São José dos Campos e Pelotas. Foram apreendidos computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos que serão analisados pelas autoridades competentes. No Paraná, 8 pessoas foram presas pela manhã, segundo o Ministério. As investigações apontam que os suspeitos atuavam na comercialização e distribuição de material ilegal por meio de aplicativos de mensagens. Os investigados podem responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas variam de 1 ano a 6 meses de reclusão, além de multa. De acordo com o Ministério da Justiça, a Operação Faros também busca conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Mais detalhes sobre o andamento da operação podem ser consultados no site gov.br/mj. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima. E você se lembra do programa Imóvel da Gente? Ele foi lançado oficialmente em fevereiro do ano passado para transformar espaços vazios do patrimônio da União em moradias, ocupações regularizadas, postos de saúde, escolas, áreas de proteção ambiental e terra para a reforma agrária. Em um balanço divulgado agora há pouco pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mostra que nesse primeiro ano de programa, o Imóvel da Gente realizou 850 destinações de imóveis da União, beneficiando mais de 400 mil famílias.
A migração da base do novo portal para gestores do CadÚnico começa em 1º de março. Dilson Santa Fé tem os detalhes. O novo portal de gestão do Cadastro Único vai ficar à disposição dos operadores do sistema a partir do dia 17 de março. A migração da base de dados começa no dia 1º de março e vai até o dia 16 de março. A alteração não vai trazer prejuízos à população. A data para a mudança foi escolhida estrategicamente por coincidir com o período do Carnaval. Durante esse intervalo, os cadastros podem ser realizados por meio do formulário impresso ou do formato digital em modo offline. Os serviços realizados nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, Centros Especializados de Assistência Social, CREAS, e demais unidades de assistência social vão continuar sendo realizados normalmente. Os principais programas do Cadastro Único, como Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada BPC, vão manter os pagamentos nesse período de migração. O novo portal vai automatizar os preenchimentos das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social mais ágil. Com o novo formato, as integrações de dados podem ser feitas em poucos dias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E vamos lá, vamos de notícia do esporte. O Bolsa Atleta 2025 quebrou o recorde histórico com mais de 10 mil inscritos nesse último edital. Quem tem as informações é Lucília Araújo. O Ministério do Esporte registrou um recorde histórico no programa Bolsa Atleta 2025. De acordo com a pasta, foram mais de 10 mil inscritos este ano. Esse número representa um aumento de mais de 38% em relação a 2022, quando o programa contava com aproximadamente 7.200 inscritos. O maior salto foi registrado na categoria Atleta Estudantil, que teve um aumento de 210% no período. Em 2022, apenas 282 jovens estavam inscritos. Já este ano, esse número saltou para 875. Entre os atletas de base, o crescimento foi de quase 40%. A categoria Atleta Nacional, que engloba esportistas que disputam competições no país, também apresentou um aumento significativo. De cerca de 5 mil inscritos em 2022, o número ultrapassou 6.800 em 2025, um crescimento de 34,5%. Além disso, a participação de atletas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos teve um avanço de 80%. Criado em 2005, o programa Bolsa Atleta apoia esportistas de alto desempenho, com bolsas que variam de R$ 410 a R$ 16 mil. Acesse gov.br/esporte para mais informações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Falamos de trabalho, emprego, esporte, agora cultura. O governo federal lançou o programa Rouanet da Juventude. José Carlos Andrade conta essa novidade pra gente. O Ministério da Cultura, MINC, lançou o programa Rouanet da Juventude para impulsionar a produção cultural entre jovens. A pasta anunciou um investimento inicial de R$ 6 milhões com o intuito de apoiar ações voltadas para brasileiros de 15 a 29 anos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O programa tem o objetivo de nacionalizar os incentivos da Lei Rouanet para a juventude de regiões e segmentos historicamente marginalizados, como comunidades quilombolas, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e moradores de periferias urbanas. O Rouanet da Juventude pretende capacitar os jovens por meio de oficinas práticas de artes cênicas, literatura, música, artes visuais, museologia, memória social e jogos eletrônicos. Cada proposta aprovada pode receber até R$ 200 mil. O desenvolvimento dos projetos vai ter acompanhamento técnico para garantir a viabilidade e o impacto social da obra. As inscrições e a realização das oficinas vão ser feitas em parceria com o SESI Nacional, de 25 de fevereiro até 30 de abril de 2025. Já o processo de análise e seleção de projetos tem início no dia 15 de maio e vai até 15 de novembro de 2025. Para mais informações, acesse gov.br/secom. Da Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A segunda etapa do PAC Seleções vai destinar R$ 100 milhões para os municípios na área da saúde. Lademir Filipim volta com esses dados. A nova edição do PAC Seleções da Saúde vai destinar R$ 100 milhões a municípios.
O principal objetivo do aporte financeiro é estimular a telesaúde, que é um dos pilares estratégicos do programa SUS Digital. A iniciativa vai ampliar o atendimento à população, além de fortalecer a rede brasileira de telesaúde, que tem 25 núcleos vinculados a universidades brasileiras. Os municípios e o Distrito Federal podem fazer inscrições por meio do portal transfere.gov.br até o dia 31 de março. Ao todo, 7.000 kits vão ser empregados para modernizar unidades de saúde em todo o país, além de permitir a prática de serviços como teletriagem, teleconsulta e telediagnóstico. Para mais informações, os interessados devem acessar o Manual de Seleção Novopac Saúde 2025 no site gov.br/Casa Civil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E com o carnaval batendo na porta, o SAMU reforça os treinamentos para atendimento de emergências durante a folia. Vai, Vladimir Filipim, de novo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, intensificou os treinamentos para emergências no carnaval. Em diversas cidades, equipes testam deslocamentos, aprimoram protocolos e reforçam a integração com hospitais e forças de segurança. Entre alguns exemplos, em Salvador, um simulado na Barra reproduziu um acidente com um trio elétrico desgovernado, deixando 40 vítimas. No Recife, a equipe treinou a resposta ao colapso de um camarote na Avenida Alfredo Lisboa. Já no Ceará, a Secretaria da Saúde coordenou ações para otimizar o atendimento nos dias de festa. O objetivo é evitar sobrecarga nos serviços e garantir triagem rápida e transporte eficiente dos feridos. Os treinamentos seguem protocolos rigorosos de comando e controle, reduzindo riscos e agilizando o socorro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O mês de fevereiro está quase se despedindo. Termina nesta sexta-feira, hein? O tempo no mês foi marcado por muita chuva em alguns estados, como São Paulo, e uma onda de calor extremo, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Acho que passou aqui por Brasília também, essa onda de calor extremo, né? O INMET divulgou a previsão do tempo para o mês de março, que começa sábado. Vamos saber com o cara da previsão do tempo, ele mesmo, Vladimir Filipim. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para o mês de março indica chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte da região norte, com volumes que podem ultrapassar 300 milímetros, exceto em áreas do Tocantins e Rondônia, que podem receber chuvas abaixo da média. Na região Nordeste, as chuvas devem continuar acima da média na parte norte do Maranhão, enquanto o restante da região, os volumes de chuva podem ficar próximos e abaixo da climatologia, com volumes inferiores a 160 milímetros no Nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas. Para as regiões centro-oeste e sudeste, são previstas chuvas próximas e abaixo da média, com volumes inferiores a 160 milímetros. Em áreas do nordeste e sudoeste do Mato Grosso, a previsão indica chuvas acima da média, com valores que podem ser acima de 250 milímetros. Em grande parte da região sul, a previsão é de chuvas próximas e abaixo da média. Entretanto, no norte do Rio Grande do Sul e na faixa central e leste de Santa Catarina, os acumulados poderão ficar acima da média histórica, com valores acima de 130 milímetros.
Quanto às temperaturas, a previsão indica que estarão acima da média em grande parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, bem como interior da região Nordeste, com valores superiores a 24 graus centígrados. Do outro lado, em grande parte da região norte, leste da região nordeste e áreas do Mato Grosso, são previstas temperaturas mais amenas ou próximas da média histórica. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. E aqui no centro da capital federal segue quente. E aí na sua cidade? Vamos saber agora como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 30%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 40%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. O município de Canudos, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura oscila entre 19 e 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 75 a 40%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol pela manhã e muitas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 39 graus. A umidade do ar é de 90 a 35%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. É hora de mandar aquele abraço para os moradores aí de Canudos, na Bahia, completando mais um ano hoje. Canudos, do Parque Estadual de Canudos, que preserva lá alguns pontos onde ocorreram as batalhas, né, da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que foi um conflito armado aí que envolveu o Exército Brasileiro e membros de uma comunidade socio-religiosa liderada pelo famoso Antônio Conselheiro. Os confrontos ocorreram lá entre 1896 e 1800.
1997 e houve a destruição total da comunidade e seus habitantes. Bom, hoje tem Bolsa Família ajudando lá o povo de Canudos. 4.100 famílias recebem um benefício mensal em média de R$ 684 pelo Bolsa Família para Canudos. Eu vejo isso aqui no meu portal Comunica BR. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. Aí você vai colocar lá o nome da sua cidade e aí você vai ver o que está chegando por aí em várias áreas, né? Saúde, educação, meio ambiente, investimentos privados. É uma coisa muito legal de você saber, tá legal? Ainda hoje você vai ouvir no Assunto Federal os destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h26. Assunto Federal. Representantes dos 11 países do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, estão em Brasília para a primeira reunião de Sherpas sob a presidência brasileira. Na ocasião, o Brasil propõe reformas globais e defende países em desenvolvimento. Vamos saber os detalhes dessa reunião com Leandro Molina, no Boletim BRICS. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Brasília cedia nos dias 24 e 25 de fevereiro a primeira reunião de Sherpas do BRICS, sob a presidência brasileira, com a presença de representantes dos 11 países que compõem o grupo. O evento, no Palácio do Itamaraty, marca o início de uma agenda ambiciosa, focada em fortalecer o multilateralismo, promover a cooperação entre os países do Sul Global e reformar a governança internacional. O Sherpa do Brasil no BRICS, embaixador Maurício Lírio, conduziu a abertura da reunião. Na sequência, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um discurso enfático, destacando a importância do BRICS em um momento de profundas transformações globais. Ele saudou o fato dos países estarem reunidos em um momento crucial de profundas transformações em que os princípios do multilateralismo e da cooperação são testados por crises que exigem ação urgente e coletiva. Mauro Vieira destacou o papel fundamental do BRICS e celebrou a recente expansão do grupo, que passou de 5 para 11 países. O ministro disse que o BRICS representa metade da população mundial e 39% do PIB global e é responsável pela metade da produção global de energia. Portanto, segundo ele, o BRICS simboliza um sul global que é uma força influente e construtiva na configuração da ordem internacional. Mauro Vieira enfatizou a necessidade de redefinir a governança global para refletir as realidades do século XXI. Ele diz que as instituições mundiais devem evoluir para acomodar perspectivas diversas. Ele declarou que o BRICS representa uma nova visão de governança global. Na esfera econômica, Vieira defendeu um sistema de comércio multilateral aberto e justo. O ministro diz que o BRICS deve resistir a essa fragmentação e advogar por um sistema de comércio multilateral aberto, justo e equilibrado, um que atenda às necessidades do sul global e promova uma ordem econômica verdadeiramente multipolar. Ao encerrar, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um chamado à ação coletiva. Ele citou que o BRICS foi fundado com base nos princípios de cooperação, equidade e respeito mútuo, e que ao iniciar a jornada juntos, os países reafirmam o compromisso de construir uma ordem internacional mais justa, inclusiva e sustentável. Com informações do BRICS, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Olha, o BRICS começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E hoje são 11 países. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aí Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia e Irã. E tem ainda os países chamados parceiros, né? Que também estão aí colados no BRICS. Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. A gente ouviu aí o ministro
ministro falando, 50% da população mundial, o BRICS representa, e 39% da produção, do PIB, né, a produção de riquezas no país. Então, bastante importante. Ganhou, inclusive, uma relevância tremenda agora com a entrada de, especificamente, Emirados Árabes e Arábia Saudita, pela questão do petróleo, que ainda continua sendo a grande fonte de energia do planeta. Nós estamos em processo de transição, busca dessa transição, meios alternativos, mas o petróleo ainda continua sendo a grande fonte de energia do planeta Terra e, é claro, evidentemente, a grande fonte de riqueza, né? Riqueza financeira. Então, o que está imposto, né? Ou está sendo proposto pelo BRICS é exatamente uma cooperação maior, com um comércio mais aberto, as instituições multilaterais mais fortes, contestando um pouco a hegemonia, ou seja, quem estava mandando até agora. O presidente Lula discursou na abertura da primeira reunião de Sherpas da presidência brasileira do BRICS e nessa ocasião, que foi hoje, né, Lula reforçou a importância estratégica do grupo no contexto internacional e para mudanças na geopolítica global, além de reforçar que a liderança do Brasil neste ano vai ressaltar o espaço para o diálogo na busca de soluções e propostas com ênfase nesse chamado multilateralismo. Essa é a primeira vez que nosso bloco se reúne no Brasil em seu novo formato. Neste momento de crise, nossa responsabilidade histórica é buscar soluções construtivas e equilibradas. Ao longo das últimas 4 presidências do G20, sob a liderança da Indonésia, da Índia e do Brasil, e agora na África do Sul, os BRICS têm sido central para avanços muito importantes. Os BRICS também continuará a ser peça-chave para que os ideais da Agenda 2030, do Acordo de Paris e do Pacto para o Futuro possam ser cumpridos. A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas. Entre os eixos prioritários de discussão durante a presidência brasileira no BRICS estão a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, com a reforma aí das Nações Unidas, uma coisa que o Brasil vem falando há muito tempo, inclusive reivindicando o seu lugar fixo, né, no Conselho de Segurança da ONU. Atenção aos efeitos da crise climática no planeta. A crise climática é uma mudança drástica, ela está aí, está todo mundo vendo, alguns estão fingindo que não, mas ela está aí. E a contribuição para aprimoramento do sistema monetário e financeiro internacional. Também faz parte do discurso do presidente a COP30, Conferência da ONU sobre a Mudança do Clima, que será realizada em novembro em Belém. E aí a importância de dar sequência às discussões realizadas no âmbito do G20 no Rio de Janeiro no ano passado, teve cobertura total aqui dos veículos da IBC, na sequência dos debates do bloco que esse ano ocorrerão na África do Sul. Os BRICS têm a força política necessária para mobilizar resultados ambiciosos para a COP30, garantindo que o crescimento econômico caminhe lado a lado com a justiça social e ambiental. Promover uma resposta global, justa e responsável, será a força motriz da agenda de liderança climática proposta pela presidência brasileira. Por fim, o presidente Lula reforçou aí BRICS como motor de mudança positiva para as nações. Estou convicto de que o BRICS seguirá sendo o motor de mudanças positivas para nossas nações e para o mundo. Atuar de forma coordenada pelo sucesso da presidência sul-africana do G20 e da presidência brasileira da COP30 é defender o futuro compartilhado deste planeta. Teremos uma presidência intensa que nos conduzirá a uma belíssima cúpula de chefes de Estado e de governo no Rio de Janeiro. Cumpre fazermos jus ao lema escolhido, fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável.
Curtas do Bom Dia. Tá na hora aí do Curtas do Bom Dia, você já sabe, né? Aqui você ouve alguns trechos das entrevistas do Bom Dia Ministro. E hoje a jornalista do canal Gov, Karine Melo, e radialistas de várias regiões do país conversaram com o ministro do Turismo, Celso Sabino. No bate-papo, o ministro detalhou o recorde de turismo no Brasil em 2024. Vamos ouvir. A gente vem numa tendência desde julho de 2023 até agora, em fevereiro de 2025, em que todos os indicadores do turismo, todos os números que as autoridades, a sociedade civil têm registrado no turismo, quebraram todos os recordes históricos. Então, no ano de 2024, por exemplo, nós temos a felicidade de dizer que foi o ano que mais o brasileiro viajou dentro do país. Nós tivemos mais de 350 milhões de viagens dentro do Brasil. Só de avião, só passagens aéreas, foram voadas 118 milhões de passagens aéreas. O número de mais de 20 milhões de passagens aéreas a mais do que quando o presidente Lula assumiu o governo, em janeiro de 2023. E todos os modais tiveram ampliação na sua frequência, na sua movimentação. Também batemos o recorde histórico do número de estrangeiros que visitaram o nosso país, uma alegria enorme. Nós tivemos um episódio lamentável em que o governo federal agiu prontamente, agiu com bastante eficiência e com muita força no Rio Grande do Sul, uma tragédia climática que poderiam esses números ser ainda maiores, porque o Rio Grande do Sul representa para o nosso turismo um emblema, um significado importantíssimo, além de ser uma grande porta de entrada para o nosso principal cliente, que é o turista argentino. Mas, ainda assim, no ano passado, nós alcançamos a marca histórica, desde quando a Polícia Federal começou a registrar o número de turistas que entram no Brasil, até o fim de 2024, nunca entrou tanto estrangeiro no Brasil quanto entrou no ano passado. Foram mais de 6.770.000 estrangeiros. E continuando nesse assunto de recorde, só em janeiro deste ano, 2025, o país recebeu mais de 1.400.000 turistas estrangeiros, o maior número já registrado na série histórica, que iniciou lá em 1970. E número expressivo, hein? No ano passado, o Brasil bateu o recorde de turistas estrangeiros histórico. Nunca antes veio tanto estrangeiro para o Brasil. O mês de janeiro de 2025, registrou a maior entrada de estrangeiros vindo para fazer turismo no Brasil em toda a história, segundo a Polícia Federal, que registra todo mundo que entra e sai do país. Então, em janeiro, nós recebemos mais de 1.400.000 turistas estrangeiros só no mês de janeiro. Ano passado foi recorde, certo? Agora, janeiro desse ano já mostrou um número 55% maior do que janeiro do ano passado. Isso nos dá uma luz e uma perspectiva do que vai ser o ano de 2025. As ações do governo federal para a realização da COP30 em Belém, no Pará, também foram um destaque. O ministro Celso Sabino explicou que a capital paraense passa por uma série de investimentos em infraestrutura e na área turística, que vão ficar como legado para os moradores da região após o evento. Retomamos muitas obras que estavam paradas, inacabadas, obras de infraestrutura viária, aeroportuário. O próprio aeroporto está passando por uma ampla reforma, investimento de mais de 400 milhões de reais. Ampliamos as rotas que tem como destino a cidade de Belém, não só as rotas domésticas, mas também com rotas internacionais, novas rotas. Inclusive, agora, recentemente, você de Belém já pode, inclusive, se quiser comprar uma passagem norte-americano ou paraense para ir direto de Belém para Miami, já vai ter um voo que vai começar a operar a partir do dia 15 de junho da companhia Gol. Ampliamos as frequências no voo da TAP, ampliamos as frequências no voo da TAP que vai para Lisboa, do voo da Azul que vai para Fort Lauderdale, e estamos trabalhando para buscar uma conexão direta com o Peru e também com o Caribe para a cidade de Belém. E, claro, o anúncio da realização do maior evento sobre mudanças climáticas e preservação do meio ambiente que ocorre no mundo. Esse evento acontecer em Belém, esse anúncio já trouxe enormes perspectivas. A cidade toda está em obra, o governo federal está em parceria com o governo do estado, a prefeitura de Belém, investindo mais de 4 bilhões de reais em obras de infraestrutura.
Por fim, o ministro celebrou a aprovação, depois de 10 anos, da Lei Nacional do Turismo e ainda falou sobre o Fungetur, que é a linha de financiamento que apoia empreendedores do turismo brasileiro. Depois de 10 anos tramitando no Congresso, nós conseguimos aprovar a Lei Geral do Turismo, uma lei importantíssima que traz uma série de inovações e modernizações para o setor, dando segurança para os empreendedores, garantias para os turistas e que era há muito tempo aguardado. Falando do crédito, nós temos hoje uma forte linha de financiamento para os micro e pequenos empreendedores, que oferece crédito até 15 milhões de reais por empreendimento, que pode ser quitado em até 12 anos, com mais 5 anos de carência, dependendo da atividade e a destinação do crédito. Tem 5 anos de carência e mais 12 anos para pagar. Há uma taxa de aproximadamente 8% ao ano. Então, ou seja, Frank, acho que nem seu pai emprestaria dinheiro para você nessa forma, em 8% ao ano, 5 anos de carência e 12 para pagar. Esse é o nosso Fungetur. No ano passado nós investimos mais de R$1 bilhão em todo o país para apoiar pequenos proprietários de pousadas, hotéis, transportadores, agências de viagens, operadores turísticos em todo o país. É um programa de grande sucesso do governo do presidente Lula. O Ministério do Turismo disponibiliza para operadores de crédito em todo o país, em todas as unidades da federação nós temos operadores de crédito parceiro. Inclusive, logo nós vamos estar lançando um novo edital para cadastrar novos operadores de crédito. O interessado, o dono do bar, da pousada, quer ampliar o seu restaurante, quer comprar uma nova cozinha, quer comprar mobiliário para o seu hotel, ele vai nesse operador de crédito, apresenta propostas, as garantias, esse operador de crédito analisa, solicita para nós autorizamos e o recurso é concedido. No ano passado nós movimentamos mais de R$1 bilhão em todo o país. Para ouvir os curtas do Bom Dia Ministro ou a entrevista completa com o ministro do Turismo, Celso Sabino, você acessa o portal Rádio Gov em radiogov.ebc.com.br. E vamos de música, porque quarta-feira é dia de saber o que toca na Esplanada. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Quem deixou o pedido de hoje aqui pra gente foi o ministro Márcio França. Roda aí, Zé. Oi, eu sou Márcio França, ministro do Empreendedorismo do Governo Federal, e eu quero pedir uma música super especial, que é a música da minha esposa, da Lúcia, que é Como uma Onda no Mar, do Lulu Santos, que é uma música que é a vida da vida dela. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo
adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Assunto Federal. Momento Serviço. Começou nesta terça-feira a convocação dos estudantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil. Os pré-selecionados devem complementar suas inscrições em até 3 dias úteis. É rapidinho, atenção, hein? Dilson Santa Fé. Já começou a convocação da lista de espera do primeiro semestre de 2025 para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os candidatos devem acompanhar as chamadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 9 de abril. A complementação da inscrição deve ser feita na página do FIES Seleção em até 3 dias úteis contados do dia seguinte à data da convocação. Após essa etapa, os candidatos devem validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino e, em seguida, no banco responsável pelo financiamento. Vale lembrar que o FIES Social reserva 50% das vagas do FIES para candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, CadÚnico. Nesses casos, o financiamento pode cobrir até 100% dos encargos educacionais. Neste ano, o Ministério da Educação, MEC, oferta mais de 112 mil vagas pelo FIES, sendo 67.300 no primeiro semestre. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E os pagamentos da parcela de R$1.000 do Pede Meia vão até amanhã, quinta-feira. Também são depositados R$200 referentes à participação nos 2 dias do Enem. Lucília Araújo. O Ministério da Educação paga até esta quinta-feira, dia 27, a parcela de R$1.000 para estudantes que concluíram e foram aprovados no ensino médio em 2024. Além disso, quem cursou a última série e participou dos 2 dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebe um adicional de R$200. O MEC informa que estudantes de escolas que ainda não encerraram o ano letivo ou que tiveram parcelas bloqueadas podem receber o benefício até abril, conforme a atualização dos dados e desde que cumpram os requisitos pedidos. Em caso de dúvidas, o estudante pode procurar a secretaria da escola. O programa Pede Meia incentiva a permanência e conclusão do ensino médio por meio de depósitos em poupança, podendo totalizar até R$9.200 por aluno. Contas são abertas automaticamente na Caixa e menores de idade precisam de autorização do responsável para movimentá-las. Confira respostas para as dúvidas mais frequentes dos estudantes sobre o Pede Meia em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás também continuam nesta quinta-feira para os beneficiários com o número de identificação social, NIS, terminado em 9. Roda aí o Caixa Notícias, Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a
identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Os Correios oferecem atendimento gratuito para renegociar dívidas. Legal essa aqui, hein? É uma parceria com a Serasa e a Febraban, oferecendo descontos de até 99%, além do parcelamento em até 72 vezes. São 6 anos, 72 parcelas. Aí vai facilitar, não vai? Vamos ouvir aí com Dilson Santa Fé. Até 31 de março, os Correios, em parceria com a Serasa e a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, disponibilizam um serviço gratuito para que consumidores consultem e renegociem dívidas que constam na plataforma Limpa Nome. O Mutirão Nacional de Combate à Inadimplência está disponível presencialmente em todas as agências do país e permite descontos de até 99%, parcelamento em até 72 vezes e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora. No país, há mais de 602 milhões de ofertas disponibilizadas por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de contas básicas como água, energia e gás. Para utilizar o serviço de renegociação, basta o titular da dívida comparecer a uma agência dos Correios com um documento oficial com foto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E agora a gente fala sobre a recente mudança na identificação da validade dos ovos vendidos a granel. Essa informação tem que estar, a validade, tem que estar presente na casca de cada unidade. Fique atento nesse episódio do Brasil contra Fake. Roda aí, Zé. Brasil contra Fake. Desde a publicação da portaria que atualiza regras para granjas e estabelecimentos da cadeia de produção de ovos, as redes têm sido inundadas por peças de desinformação. A mudança trazida pela portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária se aplica apenas aos ovos vendidos a granel, que agora deverão apresentar a data de validade diretamente na casca. Mas não são apenas os ovos vendidos de forma avulsa que precisam deste selo. Desde 1952, os produtos de origem animal embalados devem apresentar o selo de verificação. Quem já foi a um açougue já notou o carimbo do Ministério da Agricultura e Pecuária em peças de carnes. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a norma reforça a segurança dos ovos vendidos à população, bem como a posição do Brasil no mercado exportador de ovos e de aves. O Brasil só é o que é na produção de ovos e frangos e de alimentos porque tem uma grande sanidade. E o aperfeiçoamento de legislações tem que ser constante. A gente tem que evoluir com a régua sempre muito alta nesse sentido. Tanto que esta portaria foi construída junto com o setor, e aqui da Ministério da Agricultura, para inclusive fazer a nova classificação de ovos, tão desejado pelo setor, até para agregar valor e ganhar competitividade. Além da data de validade, os ovos a granel também precisam apresentar o número de registro do estabelecimento produtor impresso diretamente no produto. Isso evita fraudes e garante que você leve para casa um produto 100% rastreável. A portaria também define regras precisas sobre a padronização dos tamanhos dos ovos que deverão ser classificados como médio, grande, extra e jumbo. Assim, o consumidor vai ter mais transparência do produto que está comprando. Resumindo, os ovos vendidos embalados, com rótulos que já mostram tanto o selo de identificação quanto a data de validade, não são afetados pela portaria. Se o ovo está devidamente embalado e contendo essas informações, ele não precisa ter a validade impressa na casca. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Goiás recebeu investimentos na educação e na saúde. Entre os anúncios, construção do Campus Porangatu, do Instituto Federal Goiano. Quem conta pra gente é Patrick Samartin, no Boletim MEC. Vamos ouvir. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O
O MEC anunciou o investimento de 25 milhões de reais para a construção do novo campus Porangatu, do Instituto Federal Goiano. A nova unidade, que será a 13ª do Instituto, terá capacidade para atender até 1.400 alunos e atuará nos eixos tecnológicos de recursos naturais, produção alimentícia e desenvolvimento educacional e social. Os recursos anunciados nesta terça-feira, 25 de fevereiro, serão divididos da seguinte maneira: 15 milhões para infraestrutura e 10 milhões para aquisição de equipamentos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do investimento na educação goiana. O Instituto Federal vai gerar oportunidade para 1.400 jovens da cidade de Porangatu e dos municípios vizinhos. E vai dar o que há de melhor para a formação do ensino técnico para esses jovens. Também nesta terça-feira foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a IBSER, entidade vinculada ao MEC, a Universidade Federal de Catalão e o governo local, que viabilizará o funcionamento do novo Hospital Universitário de Catalão. O ministro informou como será a infraestrutura do local. Esse hospital vai ter mais de 200 leitos, vai ser o primeiro hospital público aqui de Catalão e da região. Ele vai ser um hospital regional, vai ser um hospital de média e alta complexidade. Nós vamos ampliar o número de vagas do curso de medicina aqui na Universidade Federal de Catalão, porque esse hospital vai dar todo o suporte para isso, para essa formação. Aqui será um hospital de pesquisa, que é importante, mas será fundamentalmente um hospital do SUS, para atender 100% a população de forma gratuita, a população de Catalão e a população da região. Para mais informações, acesse o nosso site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo. E agora uma última notícia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou hoje uma nova versão da PEC da Segurança Pública. PEC é a proposta de emenda constitucional, né? A proposta agora inclui as guardas municipais no artigo 144 da Constituição Federal. Isso significa o quê? Que as guardas municipais podem ser reconhecidas como parte oficial do sistema de segurança pública. É importante por aquela questão jurídica, né? A mudança segue o entendimento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que já autorizava as guardas municipais a atuarem no policiamento ostensivo e comunitário. Agora, essa função, essa atuação passa a ser garantida, porque entra no artigo 144 da Constituição Federal. O ministro Ricardo Lewandowski explicou que a ideia é dar mais segurança jurídica para essas corporações, mas sem tirar as atribuições das polícias civil, que é de investigação, e militar, que é o policiamento ostensivo. Guarda Municipal ajudando, e é preciso, né? Precisamos de toda a ajuda para a segurança em todo o Brasil. E assim, estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal. Voltando amanhã, 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de quarta-feira. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.